Queridos, boa tarde. Hoje, dia 28 de maio de 2020, quando escurecer, aparecer a primeira estrela, será dia de Pentecoste, ou Shavuot no hebraico, traduzindo melhor para o português como Festa das Semanas. Eu já queria, no início desse vídeo, desejar sobre vocês, sobre sua família, que o Espírito Santo cresça dentro de vocês, dentro da sua casa, que a ação do Espírito aumente, que o amor de Deus cresça dentro de vocês, e vocês possam amá-lo, como também amar o seu próximo, como a você mesmo. Querido, eu gostaria de falar então hoje sobre Pentecoste. Então fazem 50 dias que aconteceu a primeira festa, que é a festa de Páscoa. Nós sabemos que a contagem das semanas começam logo após a Páscoa, o dia de Páscoa. Eu gostaria de iniciar lendo o texto em Atos capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Chegou a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes, conforme o Espírito Santo os capacitava a falar. Muito interessante que nós vemos aqui, ao completar os dias de Pentecoste, ao completar as 7 semanas, então acontece Shavuot. Então Páscoa mais 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então o dia de Páscoa mais 49 dias igual a 50, que no grego é chamado de Pentecostes, e assim também ficou essa palavra para nós no português. Mas na tradução original do hebraico para o português seria Festas das Semanas. E uma coisa interessante é que Cristo é o primogênito dentre os mortos. O nosso Senhor Jesus, ele morre em Páscoa, ele ressuscita em primícias. E uma coisa interessante de nós entendermos é que o Espírito Santo, ele é derramado sobre nós, a promessa que Jesus recebe do Pai em Shavuot, em Pentecostes, 50 dias após a festa da Páscoa. E é muito significativo porque colheita, o primeiro dia, a colheita, ela é arrancar, ela é cortar, é tomar o grão para si, é colher o feixe de trigo. E é muito significativo porque em primícias, que é o terceiro dia, contando com Páscoa, foi quando Cristo ressuscita, que já era primícias. O que nós vemos? Que um feixe, apenas um feixe, era movido diante do sacerdote. Nós vamos ver isso em Levítico capítulo 23. E agora aqui nós vamos ver que dentre as várias ofertas oferecidas no dia de Pentecoste, os sacerdotes levavam 2 pães. 2 pães. Então, em primícias, era um feixe da colheita, uma porção pequena, era um sinal. Mas agora em Pentecostes, o agradecimento, a gratidão pela colheita, além dos cordeiros que eram levados, além das demais coisas, levavam 2 pães, e é sobre esses 2 pães que eu quero falar também aqui nesse vídeo. Então, queridos, eu gostaria que você guardasse 2 coisas nesse vídeo: sobre o entendimento do dia de Pentecostes, realmente é o 50º dia após a Páscoa, contando com a Páscoa. É a 4ª das 7 grandes festas judaicas, A primeira é Páscoa, a segunda Pães Ázimos, a terceira Primícias e a 4ª festa Pentecostes. Então, nós vemos que ela é celebrada anualmente a 7ª semana após a Páscoa como gratidão pela colheita e reconhecimento pela colheita, pela bênção advinda de Deus da colheita. Nós vamos encontrar em Levítico 23, versículo 15 e versículo 16, exatamente essa ideia, porque exatamente na festa de primícias inicia, logo após o primeiro dia da Páscoa, e era apresentado ao sacerdote um feixe para ser movido diante de Deus. Após a Páscoa contavam 7 semanas, Shavuots, semanas no hebraico, Shavuá, semana no singular, Shavuot, semanas no plural, O que somando o dia da Páscoa, mais 7 semanas era igual a 50 dias, denominado no grego Pentecoste.
Em Shavuot, festas das semanas ou Pentecostes, dentre as apresentações que deveriam ser feitas, tinham que movimentar 2 pães, representando Israel e as nações, judeus e gentios, as 2 testemunhas, a casa de Judá e a casa de Efraim, que forma a comunidade de Israel, todo o povo de Deus. Nós vemos aqui que é formado então por 2 testemunhas, pessoas que iriam crer, iriam confiar na pessoa e no poder de Jesus. Colocariam sua fé totalmente no poder do nosso Senhor Jesus e receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo para se tornarem testemunha, do nosso Messias, ressurreto e glorificado, do Rei que há de vir. Nós sabemos que em Atos 1:8 Jesus deixa claro, que ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder para ser testemunha, que é a palavra mártir. E isso significa o quê? Que a partir daquele momento as pessoas teriam a sua natureza alterada pela ação e pelo poder do Espírito agora dentro delas, Então o que acontece em Pentecostes? Há uma união do Espírito de Deus com o nosso ser, espírito, alma e corpo. União que acontece com quem confia, crê em Jesus Cristo e em seu poder. E ambos se tornam um pão. O Messias e seu povo. Igreja, a assembleia, que quer dizer a mesma coisa no grego, Igreja quer dizer assembleia. Cabeça e corpo. Nós vemos agora Cristo e o seu povo formando um só alimento para o mundo faminto de vida, da verdadeira vida que é Cristo. E nós precisamos entender então o que acontece em Pentecostes. A nossa natureza é alterada pelo poder de Deus, que recebemos do Cristo glorificado. Ele recebeu a promessa do Pai e derramou sobre nós o Espírito Santo. Nós vamos ver em Romanos capítulo 5, versículo 14 e 15, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que deixamos de ser descendentes do primeiro Adão e passamos a ser descendentes do último Adão, que é Cristo Jesus. Nós vemos também em Romanos capítulo 8, versículo 9, que antes nós éramos carnais e agora, por meio de Jesus Cristo, recebendo o poder do Espírito, nós nos tornamos homens espirituais. Nós vamos ver também em João capítulo 3, versículo 6 e versículo 7, que éramos terrenos, da terra simplesmente, mas agora nós somos do alto, nós somos de cima. E outro paralelo lindo, queridos, é que nós vemos que quando o povo de Israel sai do Egito, eles vão receber a lei de Deus, que no hebraico quer dizer Torá, e Torá significa instrução, traduzindo melhor para o português seria instrução. E na verdade, queridos, se nós formos ver a lei do município, as leis federais ou a Constituição, elas são instrução de como você deve portar, como você deve fazer. E na verdade as Escrituras são instruções de como nós devemos vivenciar a vontade de Deus. E uma coisa interessante que eles, então, após a libertação do Egito, eles recebem a Torá, a instrução de Deus, a lei de Deus, também em Shavuot, também em Pentecoste, a Torá. Ou seja, nós vemos agora um paralelo, porque o nosso Senhor Jesus, ele entra na morte e o Pai o ressuscita, ele nos liberta do pecado pelo seu ato, pelo seu sacrifício, nos liberta da morte e do inferno. E agora, 50 dias após a morte de Cristo, nós recebemos a lei do Espírito. E queridos, a lei do Espírito quer dizer a instrução do Espírito. E agora, conforme fala Ezequiel 36, 26 e Jeremias 31, 31, o Espírito habitaria em nós e ele escreveria em nossas mentes e corações toda a lei de Deus, toda a instrução de Deus. Por isso agora, nós precisamos ter uma mente capturada pelo Espírito e entender que nós agora somos um só Espírito com o Senhor, conforme 1 Coríntios 6, 17, porque o Espírito de Deus habita no nosso Espírito. Entendemos agora, conforme Efésios 5,30, que nós somos um membro do corpo de Cristo, do verdadeiro corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Nós somos membros do seu corpo. Ou seja, a nossa natureza foi alterada para sempre. Antes éramos filhos do maligno, filhos de Adão, filhos do terreno, mas agora somos filhos de Deus, somos filhos do Monte Sião. Não somos filhos do Monte Sinai, mas filhos do Monte Sião. Aqueles que são gerados do alto, são gerados pelo Espírito. Então, queridos, nós precisamos que uma mente, que uma consciência, cada vez tome mais a nossa mente, o nosso ser, para que entendamos que nós devemos viver no Espírito e andar no Espírito. E uma coisa muito significativa, que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 6, versículo 8,
E eu gostaria de encerrar esse vídeo com esta palavra, né? Gálatas capítulo 6, versículo 8 diz assim: quem continua a semear no campo da velha natureza, a fim de cumprir suas exigências, posteriormente colherá a destruição. Mas quem semeia no campo do Espírito, colherá do Espírito para a vida eterna. Porque Pentecostes, Shavuot, também nós podemos chamar de festa da colheita, ou das colheitas. Então, queridos, aonde é que você está semeando? Você está semeando somente para esta vida, somente na carne, ou você está semeando no Espírito, para colher a vida eterna? Então, querido, nós devemos semear no terreno do Espírito e não no terreno da carne, para que possamos receber, de fato, tudo aquilo que o Pai tem para nós. Então, eu gostaria de deixar esse vídeo com você, e eu desejo sobre você e sua casa que vocês sejam revestidos de poder, que assim como aconteceu no Pentecoste, o Espírito Santo tem sido derramado de lá para cá, né? Há quase 2000 anos, eu desejo que isso aconteça com você e sua casa, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, sejam revestidos de poder, de autoridade e poder para testemunhar sobre Jesus Cristo ressuscitado, o Jesus Cristo glorificado, e esse que é o nosso Senhor e Rei, que em breve virá para reinar sobre a terra. Ele virá e nós encontraremos com ele numa nuvem de glória nos ares e desceremos com ele para estarmos para sempre com ele, reinando para sempre com ele. Que a graça do Senhor seja sobre você e sua casa. Shalom cubra plenamente a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.